Como o senhor vê a produção de conhecimento e comunicação hoje? Tá, então vamos lá. Como vê a produção de conhecimento e comunicação hoje? Os estudos em comunicação, tradicionalmente e historicamente, dialogam com outras áreas de conhecimento. Tanto é que isso gera uma certa fragilização dos estudos realizados dentro da comunicação social. Em decorrência de quê? Muitos discutem que a comunicação não é uma ciência propriamente, a exemplo de tantas outras. Muito em decorrência de excessivos diálogos com áreas de conhecimento como sociologia, filosofia, antropologia, psicologia e outras tantas. Isso demanda, de um lado, uma série de estudos feitos dentro do ambiente acadêmico que são fragilizados pela falta de densidade, de conhecimentos criados e surgidos e pesquisados dentro da nossa própria área de conhecimento, havendo, por conta disso, muitas críticas de que haveria uma certa superficialidade no que se pesquisa dentro da comunicação. É fato que, ao longo das últimas décadas, principalmente, mais estudos têm surgido em decorrência da formação de muitos novos mestres e doutores que têm basicamente se dedicado à pesquisa, seja empírica, seja observacional, seja teórica dentro do nosso campo de conhecimento, fazendo com que haja hoje, efetivamente, uma massa crítica sendo formada e um nível de aprofundamento cada vez maior que justifica chamarmos também a comunicação de uma ciência. E em relação a Pernambuco, o senhor acha que tem um mercado de produção de pesquisa comparado com os outros estados em que o senhor trabalhou? E em relação ao UFPE também? Sim. Comparativamente com outros mercados, em termos de Brasil, Pernambuco está bem situado no que se refere ao volume de pesquisa sendo realizado. Podemos pegar um exemplo bastante pontual e recente dentro da nossa própria universidade. Tivemos há pouco tempo a realização de um Intercom Regional Nordeste, aqui mesmo em Recife, que é, inclusive em termos de magnitude, o maior evento regional já realizado nesses encontros feitos nas diferentes regiões do país pela Intercom, com cerca de 1.700 participantes, o que é um recorde. E nesse exemplo pontual que eu gostaria de colocar, alguns colegas de vocês, atualmente no 4º período do curso de Publicidade e Propaganda, tiveram, por uma sugestão nossa, a incumbência de realizar um primeiro trabalho para uma primeira avaliação dentro da disciplina de Teorias e Métodos de Pesquisa em Comunicação. Tinham como desafio submeter um artigo para o Intercom Júnior. E praticamente sem exceção, todos estavam fazendo um artigo científico pela primeira vez. Embora em disciplinas anteriores já tivessem feito uma projeção de pesquisa acadêmica, científica e teórica, não haviam colocado em prática um produto final, um artigo científico para submissão a um evento. E assim o fizeram. Nem todos chegaram a um bom termo ao fim deste processo, mas, divididos em duplas e trios, realizaram uma produção e tivemos 10 artigos que orientamos dentro do escopo dessa disciplina sendo apresentados neste evento, o que é um feito significativo. Pegando este exemplo como uma possibilidade de estendermos isso em novas e futuros eventos, em novas oportunidades, para que outros colegas assim também o façam, em termos de produção científica, a gente já vislumbra que há efetivamente uma quantidade e uma boa qualidade da pesquisa realizada aqui. Comparativamente com outros estados onde já atuei, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, pontualmente nesses estados, mas com uma base de conhecimento razoável sobre o que acontece em outras unidades da federação aí no Brasil, posso categoricamente afirmar que Pernambuco está num bom nível em termos nacionais, seja não só pela quantidade, mas também pela qualidade. Eu mesmo, ao optar em vir colaborar aqui na UFPE, considerando que havia outras possibilidades, a partir de concursos também nos quais havia sido aprovado, optei pela UFPE em decorrência de dispor aqui de pares na docência que poderiam efetivamente gerar uma produção
de qualidade e em alto nível para dialogarmos em qualquer fórum aí pelo país. Tá? E essas pesquisas produzidas na UFPE, você acha que a divulgação delas é satisfatória? E em relação ao estímulo dos estudantes para produzir tais pesquisas, é necessário ampliá-lo ou ele suporta bem as necessidades da universidade? Eu creio que a divulgação decorrente das pesquisas elaboradas, tanto por professores quanto por estudantes aqui na UFPE, não é satisfatória, né? Há necessidade de incrementarmos mecanismos que possibilitem levarmos adiante estas pesquisas a um público maior, disseminando esse conhecimento produzido dentro da universidade, né? Algumas atividades, como por exemplo algumas ações de extensão, por exemplo, Café Intercom UFPE, é uma oportunidade na qual procuramos extrapolar os muros da universidade, levando discussões de bom nível, né, do que ocorre dentro da academia, mas também num claro diálogo com o mercado, a outros públicos. Tanto é que realizamos essa atividade de extensão num parceiro, que é a Livraria Cultura, fora da universidade, né? Este é também um pequeno exemplo. Eu acho que há outras iniciativas, como um projeto que está se iniciando, de dispormos de um portal do Departamento de Comunicação na internet, onde possamos também ali não só divulgar o que é produzido, mas propriamente disponibilizar esse conteúdo produzido, porque há claras lacunas e falhas no processo de disseminação do conteúdo produzido aqui, né? Muito do que se produz fica restrito à avaliação acadêmica no âmbito de uma disciplina. E, por vezes, mesmo independente da qualidade desse produto, dessa pesquisa realizada, ele sequer extrapola a sala de aula, muito menos os demais colegas, estudantes e professores do curso, e ainda menos a própria comunidade. Então, nesse sentido, precisamos aprimorar esses processos, né? Da mesma forma que, a partir de experiências pontuais, de estímulo à produção científica, seja com a submissão de artigos, de conteúdos preparados para eventos, seja em publicações ou, eventualmente, com a geração de subprodutos decorrentes das pesquisas, por meio de materiais audiovisuais, por meio mesmo de textos que possam ser disponibilizados, por exemplo, em um portal de informação na internet, eu creio que isso já seja um estímulo a mais para que haja visibilidade ao conteúdo que é produzido dentro da universidade. Agora, falando mais um pouquinho da prática, o Cannes Lions, né, que está acontecendo essa semana, é a maior premiação da área publicitária, possivelmente categorias baseadas na prática, em campanhas, sempre espaço no festival para estudos teóricos. Você acha que a categoria preza muito mais pela prática, os estudos teóricos não são levados tão a sério pelos estudantes? E se a prática não fosse tão cultivada, mais pesquisas seriam feitas? Sim. Eu acho que precisamos fazer uma distinção, né, entre também os interesses, os vieses e propriamente a razão de existência de alguns eventos, né? Então, acho que não caberia simplesmente, né, de uma maneira estanque, compararmos um festival, né, que nem é mais chamado de festival de publicidade, e sim festival de criatividade, né, que engloba hoje uma série de categorias nas quais busca-se de uma forma, às vezes forçosa, encaixar as expressões comunicativas, ainda compreendidas como publicitárias, diante de tantas variedades e tantas coisas novas que têm ocorrido em termos de comunicação publicitária. Ali procura ainda, de alguma maneira, encaixar naquelas categorias existentes, que houve realmente uma proliferação de categorias ao longo dos últimos anos, né? Então, o festival tão emblemático como o Cannes talvez não deva ser colocado no mesmo patamar ou para um parâmetro comparativo com eventos que estimulam propriamente a produção científica, né? Tomemos como exemplo um Congresso Nacional de Comunicação, como o Intercom, que reúne em torno de 5.000 participantes. Isso é bastante significativo. E vale lembrar, né, que num congresso desta magnitude, como o Congresso Intercom Nacional, que este ano ainda está por se realizar,
ele reúne, dentre tantos pesquisadores que estão em diferentes níveis de percurso acadêmico, desde a graduação até a pós-graduação, a divisão temática de publicidade e propaganda, que mais nos interessa aqui, é a maior do Intercom. Então, a maior quantidade de pesquisas submetidas ao principal e maior, por consequência, congresso de comunicação é da área de publicidade e propaganda, né? Então, nós temos, ao longo dos últimos anos, transformado um volume, um contingente de pessoas que normalmente torna, ao longo, num cenário das principais universidades, principalmente as públicas pelo país, de que o curso de publicidade e propaganda é um dos mais concorridos, e em muitas delas está na liderança ou ali dentre os primeiros, né? Nós temos transformado esse contingente grande de pessoas em futuros pesquisadores, não só destinando estes publicitários formados, né, na academia para o mercado profissional. Então, estamos num processo ainda de transição, né, considerando que boa parte dos formados na academia iam direto para o mercado. Hoje nós estamos também colaborando na formação de uma massa crítica que permanece na academia, mas sempre com a sugestão de que esteja com um pé no mercado para não perder este vínculo e a realidade do que é praticado no mercado, né? Então, compreendo desta maneira. Parte dos seus estudos de publicidade estão pautados no hibridismo entre arte e publicidade. Esse hibridismo favorece a comunicação, agregando valor à publicidade, ou cria uma nova linguagem? Acredito que ambas as coisas. De um lado, tem colaborado na composição, na constituição de uma nova linguagem, né? Porque a publicidade não pode ser compreendida mais como algo estanque, que não dialoga, né? Que não interage com outras linguagens próximas a ela. É natural que a publicidade esteja sofrendo restrições, e isso também é algo histórico, não é de hoje, mas principalmente na contemporaneidade, ela sofre mais restrições em virtude de um volume excessivo de conteúdo e informação a que as pessoas estão expostas no dia a dia. Nós estamos cercados por um volume grandioso, significativo de informação. Por conta da escassez de tempo que temos, né, nas correrias cotidianas, nós precisamos ser seletivos em relação àquilo que queremos consumir, inclusive em relação à informação, né? Nesse sentido, o break comercial, a interrupção proposta pela publicidade, claro que é mal recebida pelo público, né, que tem um tempo escasso para dedicar ao seu lazer, ao seu entretenimento, à sua informação, e a publicidade ainda por cima vai lá e interrompe. Nesse sentido, a publicidade tem buscado se tornar mais receptiva, mais acessível e, às vezes, quase que num processo de mimetização, de transparência em relação ao conteúdo editorial ou de entretenimento, ela ali se insere, para evitar rejeições e restrições. Por isso que falamos no processo de hibridização da publicidade, inserindo a linguagem publicitária, onde se trabalha com mais atenção aos elementos persuasivos, também a linguagem do entretenimento, a capacidade de permitir algum tipo de interação e um estímulo ao compartilhamento, à disseminação desse conteúdo. Então, apostamos algumas fichas, compreendemos como uma tendência, que não é uma tendência futura, mas sim já em prática no momento presente, né? E com perspectiva de haver ainda um crescimento, um fortalecimento nesse sentido, de ela cada vez estar mais diluída em outras linguagens. Talvez sim constituindo uma linguagem própria, que possa ser caracterizada como uma publicidade híbrida. Porém, né, sim, notamos um hibridismo, não só com as artes, mas com outras formas de expressão, que geram, a partir da somatória de características de duas linguagens diferentes, uma terceira e nova linguagem. Nesse sentido que defendemos esse processo de hibridização.